Pedro, o camisa 9 do Flamengo, não vai ser convocado para o jogo de amanhã contra o São Paulo. A notícia caiu como uma bomba no futebol brasileiro e logo se espalhou em todos os canais esportivos, causando uma enorme repercussão nas redes sociais. Fim da linha, a demissão foi anunciada pelo Flamengo. O técnico Felipe Luiz cortou Pedro da lista dos relacionados para jogo contra o São Paulo. A comissão técnica está insatisfeita com a participação do atacante nos treinos, né? Então o Pedro também, aí por opção da comissão técnica do Flamengo, não está relacionado para o jogo de amanhã entre Flamengo e São Paulo, né? A informação que acaba de sair aqui no bate-pronto da Jovem Pan: Pedro não foi relacionado para o jogo contra o São Paulo neste sábado às 4 horas da tarde. E como trouxe aqui o Bruno Prado, informação do nosso Guilherme Silva, é por opção técnica. Por opção técnica, a comissão do Felipe Luiz não está satisfeita com o desempenho do Pedro nos treinos. E olha, tudo que o Flamengo passou aí nas últimas semanas, essa história do Boto, a gente trouxe tudo aqui na programação esportiva da Jovem Pan. Agora, essa informação da comissão técnica do Flamengo que tira o Pedro do jogo contra o São Paulo. Piperno, Flávio e Bruno Prado. No caso do Pedro, eu não consigo entender o que está havendo. Tudo bem, o técnico do Flamengo pode pensar o futebol de uma outra forma, preferir um jogador de uma outra característica, mas espera lá. A gente está falando do Pedro, jogador que até o momento da contusão era um jogador de seleção brasileira, um ótimo atacante para os padrões do futebol brasileiro. Então, mesmo que o Flamengo não queira, não imagine que o Pedro seja a solução ideal, o fato é que deixar de usar o Pedro não me parece ser algo inteligente. Flávio Prado tá aí. Pedro fora dos relacionados da partida contra o São Paulo neste sábado no Maracanã por opção técnica. O Flamengo não conta com o atleta para o jogo deste sábado por opção técnica. A comissão do Flamengo não está satisfeita com o desempenho do Pedro nos treinos. É a informação que acaba de chegar. Eu acho o Pedro um jogador muito útil. Entendo que ele e o Arrascaeta, para jogarem juntos, precisa de uma adaptação muito boa. E pela metodologia de trabalho do Felipe Luiz, não é tão simples de fazer. E talvez essas declarações, essa coisa toda, o Pedro está disponível e tal, pode ter mexido com a cabeça do jogador, que também fala assim: peraí, se eu não sirvo, então, né? Não sei. Precisaria conversar, precisaria ver o lado. Não sei como é que foi o treino. Estou dizendo que não foi um treino onde ele chamou a atenção. Eu acho o Pedro um jogador de nível muito alto. Eu entendo que ele tem lugar em qualquer time do Brasil, inclusive no Flamengo. Mas é claro, a gente não acompanha os treinos do Flamengo para saber se a opção foi correta ou não. Mas também não acho que ninguém abriria a mão do jogador do nível do Pedro assim, né, gratuitamente. Até porque se o Flamengo tiver dificuldade nesse jogo, vai ter uma encheção de saco muito grande lá. A gente conhece tudo do Flamengo. Você imagina o pilhado aqui se o Flamengo perder do São Paulo, né? É uma baita mala. Já começa a nossa mala mais próxima aqui. Aí vai começar aquela malaiada toda, né? Então, sei lá. A relação ficou muito turbulenta nos últimos dias entre o jogador e o clube, porque de repente o Pedro acordou e foi colocado à venda. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O Flamengo, na troca de mensagens que o Mauro César trouxe, o Flamengo deixa claro ali, a pessoa do Flamengo, que há o interesse na venda do jogador, fala até em valores. Então o atleta simplesmente acordou, viu lá a informação e deve ter cobrado alguma coisa, o staff dele deve ter cobrado internamente o Flamengo. Agora chega essa nova notícia, né? E quantos jogos será que o Pedro já fez pelo Campeonato Brasileiro? Esse dado eu não tenho. Não sei, eu tentar pegar aqui. Porque... Bom, enfim, numa dessas, se o Flamengo, o jogador, chegar à conclusão de que o ciclo dele no Flamengo chegou ao fim... Já fez 8 jogos. Então também não pode. Então não pode. Então realmente é mais estranho do que eu imagino. No programa de esportes, o apresentador não esconde a surpresa ao dar a notícia. Boa noite, pessoal. E o que ninguém imaginava aconteceu. Pedro, um dos principais nomes do Flamengo, vai ficar de fora dessa vez. Uma decisão que pegou todo mundo de surpresa e está gerando muita discussão. No estúdio, os comentaristas começam a debater o assunto com visíveis expressões de espanto. Mauro César, com seu tom incisivo, logo toma a palavra e argumenta. Essa decisão do técnico Jorge Sampaoli, com todo respeito, é no mínimo questionável.
Pedro tem sido um dos principais jogadores do Flamengo, artilheiro do time, e não levar ele para um jogo tão importante como esse contra o São Paulo parece um erro estratégico. Não faz sentido. Outro comentarista tenta balancear a opinião, dizendo: eu entendo o que o Mauro está dizendo, mas também precisamos levar em conta que o Flamengo tem várias opções no ataque. O Sampaoli é um treinador experiente e pode ter suas razões para essa escolha. O time não é mais dependente de um único jogador, e talvez o Pedro não esteja no seu melhor momento. Enquanto o debate esquenta, a repercussão nas redes sociais é instantânea. A tela do programa mostra tweets e posts de torcedores do Flamengo e outros comentaristas esportivos se manifestando sobre o caso, com reações de surpresa, raiva e questionamento sobre a decisão do treinador. A hashtag #ForçaPedro começa a dominar o Twitter, enquanto muitos se perguntam se o Flamengo estará cometendo um erro ao não convocar seu principal atacante. As reações de torcedores também são mostradas, alguns lamentando profundamente a ausência de Pedro, enquanto outros tentam entender a estratégia do técnico. Em meio ao debate, Mauro César, com seu jeito característico, volta a carga. Olha, a pressão em cima do Flamengo é enorme, e a decisão de deixar o Pedro de fora de um jogo crucial, com toda a cobrança que o time já enfrenta, é uma jogada arriscada. Se o Flamengo não sair vitorioso amanhã, essa decisão vai ser cobrada com força. E mais, a relação entre treinador e elenco pode ser afetada, porque Pedro é um ícone no Flamengo. O apresentador tenta aliviar a tensão e questiona: você acha que isso pode criar um clima tenso no vestiário, Mauro? Mauro responde sem hesitar: sem dúvida. Pedro é um dos líderes do time, e quando você tira um jogador com a importância dele de uma partida decisiva, isso pode gerar insatisfação dentro do elenco. E se o time não jogar bem, a pressão por mudanças vai ser ainda maior. Outro comentarista tenta suavizar a discussão, dizendo que o Flamengo tem muitas opções e que talvez o técnico queira testar outras estratégias, lembrando que o time tem sido bem-sucedido mesmo com a rotação de jogadores. No entanto, o debate segue acirrado, e as redes sociais continuam a bombear informações sobre o caso. A expectativa agora se volta para o jogo de amanhã. Sem Pedro, o Flamengo enfrenta o São Paulo em um Maracanã lotado, com os torcedores ansiosos para ver como o time se comportará sem sua principal estrela. O locutor, ao narrar as imagens do time entrando em campo, destaca o momento tenso. Agora, o grande desafio está em campo. O Flamengo precisa provar que, sem Pedro, pode seguir competitivo. O jogo contra o São Paulo, que já era importante, ganha um novo contorno e será uma verdadeira prova para o time de Sampaoli. O apresentador, já no final do programa, reforça a dúvida no ar. Vamos ver o que o Flamengo tem a oferecer sem Pedro amanhã. Só o apito final vai dizer se a decisão foi acertada ou se será uma jogada arriscada do treinador. Acompanhe o jogo e toda a cobertura, aqui, no seu canal de esportes favorito. A tela escurece, e o programa se encerra com uma vinheta empolgante, deixando os telespectadores na expectativa para o jogo e para os próximos capítulos dessa história.